muito bom dia, muito boa tarde. Vamos começar então um- basicamente hoje uma conversa sobre uma parte que eu tenho considerado cada vez mais importante, que é o atendimento do paciente polimedicado. Para isso, claro, nessa live do meio-dia, como não poderia faltar, vou chamar aqui o Renan para me acompanhar nesse diálogo, trazer algumas perguntas pra gente e deixar tudo muito mais dinâmico. Peraí, vamos chamar o Renan que ele já. De novo. Fala, Alô, Renan! bom dia, bom dia, bom Ainda bom dia. dia! Boa tarde, bom dia! Para mim é bom dia porque ainda não almocei. Pra mim também. É isso. Renan, hoje a gente vai ter então um diálogo, tô contando aqui pro pessoal, sobre o atendimento do paciente polimedicado, né? Acho que ontem, na nossa aula, que eu carinhosamente tenho chamado de aula antidúvidas, né? No encontro antidúvidas. Para quem não sabe do que eu tô falando, gente, encontro antidúvidas é um encontro que eu faço mensalmente com todos os meus alunos. É, numa sala de Zoom, ou seja, escutando os alunos, não é só eu tagarelando, tá? É os alunos perguntando, eu respondendo, e a gente dialogando sobre uma série de situações. E logo de primeira, a primeira dúvida de ontem envolvia a questão da polimedicação. E isso sempre me chama bastante atenção, eu acredito que seja uma dúvida. Antes da gente bater esse papo com a galera, Renan, o que você acha da gente pedir para quem está entrando contar qual que é a profissão, né, a formação na área da saúde? Se você não for da área da saúde, for só um dos curiosos, tudo bem também ficar assistindo, porque eu acho que o atendimento do paciente polimedicado é um assunto de interesse da população no geral, né? Então conta pra gente qual que é a sua formação e se você atende pacientes na área clínica. Eu também quero já colocar aqui, ó, eu acabei de postar o tema de hoje, né? Se você puder só Ah, dar uma fixada lá. fixar comentário. Ó, a gente tem a Nalva falando que é farma, a Adri, farmacêutica clínica e fitoterápica. Bacana. Boa tarde, Adriana. A Fábia é farmacêutica clínica, está fazendo curso, quer começar a atender pacientes. Perfeito, esse é nosso objetivo, conduzir vocês à área clínica com muito mais segurança, agilidade e sucesso, que é o título, né, da nossa comunidade, prescritores de sucesso. Sempre É, acho importante, Renan, aproveitando alguns alunos que estão aqui, participar desse encontro antidúvidas, né? Ele faz todo sentido. Nele a gente faz a mentoria propriamente dita, né? e todo mundo, cara, todo final de encontro, a galera fala, meu Deus do céu, foi muito incrível, foi muito bom, meu Deus. Então, assim, realmente uma troca muito rica, né? Entre os profissionais e entre a Fran também. Maravilha. Então, se você é aluno e está vendo aqui, não deixe de participar. É isso. Falta um só esse ano, é um por mês. Ó, o Dr. Toledo, dentista, também está fazendo o nosso curso, está aqui com a gente hoje. Falta um encontro só, antidúvidas. Mudei o nome desse encontro. Não é encontro de dúvidas, é encontro Controle de tudo. antidúvidas. É encontro para sair de lá sem nenhuma dúvida. Não é Maravilha. mesmo? Então, bom, para a gente começar, Fran, né, que você vai trazer aí o assunto sobre polifarmácia e tal, então talvez para a gente dar um start, a gente pode. Eu queria saber o que que a OMS, né, ela diz sobre polifarmácia. Legal. Bom, a OMS considera a polifarmácia o uso de 4 medicamentos ou mais, tá? Medicamento, eu não tô falando suplemento, gosto muito de trazer essa diferença aqui. Medicamento versus suplemento. Inclusive tem um post um pouco antigo, que é um Fran Sincera, que fala assim, suplemento não é medicamento, né? Fran Sincera, aqueles meus posts, como é que chama? Eu de caricatura dos Simpsons, tá? Então, a OMS fala que o conceito de polifarmácia é a utilização de 4 ou mais medicamentos. Ou também
quando uma pessoa precisa utilizar um medicamento para corrigir o colateral de outro medicamento que ela precisa usar, tá? Então, esses são os dois tipos de conceito de polifarmácia. A OMS também traz, tô colando aqui porque eu dei uma estudada no que a OMS está falando atualmente. Aliás, ele mudou, né? Até ano passado, o conceito de polifarmácia da OMS falava 5 medicamentos ou mais. Agora, o conceito fala 4 medicamentos ou mais. E por que isso? E por que eu tô colando aqui de uma pesquisa recente que eu fiz? Ele está dizendo assim, que esse fenômeno, a polifarmácia, né, a Organização Mundial da Saúde fala, esse fenômeno é cada vez mais comum, especialmente devido ao aumento da expectativa de vida e a prevalência de doenças crônicas. Quando a gente fala de aumento da expectativa de vida, eu estou falando do paciente idoso aqui, tá? Então, quanto mais idoso, quanto mais eu aumento a expectativa de vida, mais eu vou me deparar com pacientes polimedicados. E qual que é o problema desse paciente polimedicado? Como que eu atendo? Quem sabe atender? O geriatra? O farmacêutico pode atender? O nutricionista pode atender? O especialista em, sei lá, pode atender? Então, eu acredito que tem, Renan, muitos profissionais da saúde que vão falar: eu não quero atender o paciente idoso ou barra, eu não quero atender paciente com doença crônica ou barra, eu não quero atender paciente polimedicado. Mas eu acredito que é muito mais interessante que a gente se capacite para fazer atendimentos para esse paciente do que a gente só negue. A não ser que o teu nicho seja um nicho assim, atendo criança. Claro que você não vai começar a atender idoso. Mas mesmo atendendo criança, pode ser que você pegue uma criança polimedicada, pode ser que você pegue uma criança com uma doença crônica. E geralmente a doença crônica traz essa questão da polimedicação, tá? Gente, aproveitando que o papo é esse, e agora vocês já entenderam um pouquinho do conceito, se vocês quiserem trazer algum caso, alguma questão aqui pra gente durante a live, a gente lê e bate esse papo também, tá? Então, junto com isso, a polifarmácia, o que ela pode aumentar, né, gente? O risco, obviamente, de reações adversas. Quando eu pego um paciente polimedicado, eu tenho risco de interação medicamentosa, eu tenho um impacto significativo, inclusive, na adesão dos tratamentos. Eu não sei se vocês já repararam, mas eu, infelizmente, já presenciei, e aí quando eu falo presenciei, ó, olhos e coração, tá? Emocional, né? Alguns podem falar que o emocional vai estar aqui no cérebro. Eu vou trazer aqui pro coração. Mas eu já presenciei a cena muitas vezes, inúmeras vezes, de familiares queridos meus polimedicados, como meu pai, que tinha uma doença oncológica, faleceu de uma doença oncológica, e minha avó, que está aí com seus 97, sei lá quantos anos, e está polimedicado. Eu já presenciei muitas vezes aquele momento onde o paciente, entre uma refeição e outra, ou pela manhã, tá com aquele monte de cápsula e comprimidos na mão e precisa fazer a ingestão. O quanto isso é desconfortável. Principalmente, aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, Renan, não vou aguentar. Principalmente quando utilizado de forma de produtos industrializados, que tudo é separado. Cada substância praticamente está numa cápsula. É raro uma combinação, e essa combinação é 2 fármacos. Entende? Aí, Renan, eu vejo esse paciente ainda passar por profissionais que vão prescrever a parte de suplemento, e aí o caos tá feito, tá? Cadê a qualidade de vida em tomar 20, 30 cápsulas, sendo que você já está debilitado, sendo que você é um idoso? Pode ser que um paciente super jovem fale assim: eu tomo muito suplemento e não me importo em me entupir de cápsula. Tudo bem, isso é um ponto, tá? E aí eu tô falando também de suplemento. Agora, outra cena, outro cenário, é um paciente cansado, precisando tomar medicamentos e suplementos, tudo junto e misturado, lembrando que não é porque é suplemento que não vai ter contraindicação, principalmente no paciente polimedicado, e aí a gente já vai chamar atenção para essa questão da interação droga-nutriente, tá? Não é porque esse cenário, Renan,
tá ajudando a saúde desse paciente? E aí também tem outro pé atrás. Será que tá realmente revisada essa farmacoterapia? Será que tudo que tá ali tinha que estar ali mesmo? Tá? Ou será que muitas vezes esse paciente só não está sendo refém de uma série de profissionais que foram prescrevendo, e de repente esse paciente tem uma montanha para tomar. E aí eu entro na questão que muitas vezes os meus alunos me perguntam: o que a gente pode fazer? A gente vai prescrever mais coisa? A gente vai solicitar exame para acompanhar e entender o que está acontecendo? A gente vai fazer revisão farmacoterapêutica? A gente vai fazer o quê com o paciente? Ah, mas eu quero pôr uma vitamina D3. Legal. Será que é a hora? Paciente polimedicado é um paciente completamente diferente para ser atendido, tá? E aí trago não só o polimedicado, que a gente já falou do conceito, mas também uma atenção especial para os pacientes que utilizam medicação controlada. Tá fazendo sentido, galera que está assistindo? Conta para nós. Total, total. Vamos ver aqui o que o pessoal tá achando até aqui, se eles têm alguma dúvida também, já nesse sentido, ou senão a gente já pode ir tocando. Tá, beleza. E aí então você comentou sobre o paciente tomando várias coisas, né, ao mesmo tempo e tal. E aí a gente entra numa coisa muito interessante que seria interações medicamentosas, né? Então talvez um profissional prescreve uma coisa e outro prescreve outra e tal. E como que a gente pode, aonde que a gente pode buscar essas informações, né? E também acho que é uma coisa importantíssima que o próprio profissional ele faça essa análise, pergunte, né, pro paciente se ele já está tomando alguma outra coisa, né? Então, onde que a gente pode buscar essas informações sobre interações medicamentosas? Legal, acho que essa pergunta é importante e você tocou ali num ponto que é antes disso. O que acontece? Esse ponto que você tocou, se a gente perguntar para o paciente o que ele está utilizando, eu sinto que tem muito colega que não pergunta de forma específica, tá? Por exemplo, você toma algum medicamento e o paciente considera algumas coisas medicamento e outras não. Uhum. Isso assim, pensando até em casos mais simples, pergunta para uma mulher se ela toma algum medicamento. Ela vai falar que não. Depois você faz a segunda pergunta: você toma anticoncepcional? Ela vai falar que sim. Então, ela Uhum. toma um medicamento, hormonal, inclusive, não é? Então, o que o paciente considera medicamento é muito importante nessa hora, porque a gente precisa, Renan, garantir e conhecer a história clínica completa desse paciente e também a atual. Muitas vezes o paciente está utilizando algum produto ou medicamento, principalmente produto suplementar, que foi uma indicação da indicação, que ele viu na internet, que é uma gominha que ele falou que não faz mal, que todo mundo diz que não tem problema. E naquele produto ali tem vai somar com alguma coisa que ele já está tomando, até mesmo sobrepor dose. Sobreposição de dose de zinco é um negócio impressionante no Brasil. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a quantidade de zinco que está escondido em tudo com que é gominha e suplementinho e desses de venda livre é um negócio impressionante. Você vai ver o paciente está tomando 50 miligramas de zinco no dia, tá? Então, tudo isso precisa trazer uma preocupação. E eu, Renan, na minha conduta clínica, eu não pergunto quais medicamentos você está tomando. Eu falo, me manda uma foto antes da consulta. Quero foto? Porque se eu pergunto qual medicamento, qual produto, ele vai desconsiderar alguns e ele muitas vezes não sabe a dosagem. Muitas. E a dosagem, principalmente quando o ponto é um medicamento, vai me importar, tá? Tem, inclusive, interações que são dose dependente. E quando eu olho, Renan, para como o paciente se organiza com isso, eu peço para ele, faz uma foto geral dos teus suplementos. Daí eu vou dando um zoom, às vezes peço uma foto de um ou outro e dos medicamentos. Porque ali tá
a informação verdadeira, a que você quer, tá lá. Então, dito isso, salvo isso, realmente saber o que o paciente está utilizando, e aí você vai vir com a sua prescrição em cima disso. Para você prescrever, tem basicamente alguns sites que hoje em dia são referência na pesquisa dessas interações medicamentosas, tá? Acho que o primeiro deles é o drugs.com. Acho que muita gente conhece, porque ele é uma ferramenta de verificação, né? Se tiver alguém bem aplicado aí, pode ir anotando para os colegas. Drugs.com. O próximo dele, também muito conhecido, um dos mais utilizados, é o Medscape, tá? Ele também tem uma ferramenta de conferência de interação e é também considerado uma fonte confiável. Ó, a Fábio está falando que utiliza o Drugs. Legal. E tem também o WebM de Maria D de dado. WebMD, tá? Que é também uma ferramenta de interação. Fora esses, tem um site que eu sempre ensino para os alunos, Renan, que ele não chega a ser de interação, mas ele faz uma verificação de risco da prescrição para pacientes lactantes, que chama aquele ezinho de internet, e-lactância. Esse é um site que também eu acabo utilizando muito. E, por último, acho que não dá para não falar aqui de um critério que acho que mundialmente é utilizado. Na verdade, ele começou a ser utilizado nos Estados Unidos, tanto que na lista desse critério tem muitas substâncias que a gente não conhece, porque não são, de fato, comercializadas e utilizadas no Brasil, tá? Que é o critério, não venham com as piadinhas de cerveja, critério de Beers, tá? Escreve igual BEERS. Então, esse critério é um critério que foi feito para dizer se os produtos medicamentosos podem ou não e com qual segurança podem ser prescritas para um paciente idoso. Mas depois de um tempo, ele também passou a ser mais aplicado para o paciente não só idoso, quanto o paciente idoso polimedicado. Quanto os pacientes não idosos polimedicados. Esse critério, ele tem uma atualização de 3 em 3 anos, tá? A última atualização dele foi em 2023, inclusive, foi esse ano. Ele traz, gente, um guia de prescrição medicamentosa para o idoso, né? Mais pensado para o idoso. Mas hoje em dia a gente já sabe que ele se aplica em outras... com outros grupos. O que eu quero trazer sobre esse critério, Renan, para a galera aqui, que eu acho que é interessante, é que assim, ó, 90% das dicas desse critério são prescreva prescrições, faça prescrições não medicamentosas antes de qualquer medicamento. Esse guia, ele traz isso como a base. Inclusive, tem um podcast chama Geri, de Geriatra Class. Recomendo para vocês, gente. Geri Class é um podcast que eles têm um episódio sobre a questão das suplementações e medicamentos e polimedicamentos. Na verdade, ele fala muito sobre isso no idoso. E o Geri Class, ele fala, tem uma fala deles que tipo, é quase que uma piadinha, mas é muito verdadeira, que é assim, numa prova de geriatria, se você for fazer uma prova de geriatria, se o nome Geri Class, Geriatria Class, Geri Class, é um podcast. Tem no YouTube. Eu gosto de assistir no YouTube que eu vejo a imagem, além do blá blá blá, né? Não sou muito do rádio, prefiro o YouTube. Rádio, gente, que é antiga. Spotify. Socorro, Renan. Eu entendi, eu falei, é isso, né? Mas tem uma piadinha interna do Gericlass que é assim, numa prova, se você for fazer uma prova de geriatria e pode ser a pergunta mais complexa de todas e tiver as alternativas e uma dessas alternativas foi faça uma prescrição não medicamentosa, essa é a certa.
tá? Então, eu acredito, Renan, que no Brasil, na nossa atual conduta clínica em saúde, seja médicos, nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros, etc, 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 qualquer profissão da área da saúde, odonto, a gente negligencia muito, a gente subestima muito o poder da prescrição não medicamentosa, achando que o paciente não vai fazer a adesão da prescrição não medicamentosa. Assim, a gente perde em muitas esferas. A gente perde na conexão real com o nosso paciente. A gente perde em ter um diferencial clínico, porque eu não sei se vocês sabem, mas prescrição não farmacológica hoje em dia é um diferencial clínico. Eu, inclusive, para quem é meu aluno, sabe que eu tenho um apelido para prescrições não farmacológicas. Eu chamo Vamos ver se alguém sabe. Vamos ver se alguém que está aqui sabe. Antes de você continuar, né? Porque a Alexandra, ela pediu algumas vezes para você falar todos os sites de novo. É o drugs.com Uhum. e qual que é mais? Medscape. E o WebMD. WebMD. Tá. O Eric, que é o... Claro que você pode, Eric. Só colocar aí, pô. Coloca aí que você já vai ajudar a galera. Para quem não sabe, o Eric, ele faz parte da nossa equipe, ajudando lá nas calls anti-dúvidas e também nos grupos lá de dúvidas da mentoria. Ele está lá também para ajudar. Maravilha. Ah, o Eric, ele perguntou se pode. Acho que é para falar o nome. Agora sim, agora sim. Eu achava que ele ia colocar os sites. Mas também, Eric, já que você está aqui, se você puder colocar os sites que a Fran falou, já vai também ser de grande ajuda. Circuitos do universo. É exatamente esse termo que carinhosamente eu utilizo para falar com os meus pacientes sobre, olha que legal, principalmente o paciente que quer economizar, né? Eu falo, poxa, mas você não tá tomando nem o que é de graça, nem os suplementos gratuitos, né? E já começo com um suplemento gratuito básico, sem ele nós não viveríamos, né? E aí você pode questionar, mas não é de graça exatamente. Mas não é, né, gente? Mas não é, que é a água, tá? Então, claro que se você sair dar um rolê por aí, tiver lá na praia, na beira-mar e quiser uma água geladinha, ela vai custar R$ 10 a garrafinha. Mas sim, considero ainda um suplemento gratuito do universo, entre muitos outros. Conta para mim o que vocês fazem ou o que vocês entendem por prescrições não farmacológicas. Eu vou falar algumas para ver se faz sentido para vocês. Técnicas de respiração. Eu sempre explico para os meus alunos e para os meus pacientes que o paciente ansioso, ele pode utilizar das técnicas de respiração para encontrar um pouco de calmaria. Isso não funciona para mim. Não funciona? Você não tem, então, sistema autônomo, você não conhece simpático e parasimpático. Nunca ouviu falar, né? Não funciona. Funciona e muito, né, gente? Então, o Eric tá postando para vocês com muito carinho aí o site do Medscape, tá? Então, gente, as técnicas de respiração são muito interessantes, certo? A Fábio falou água, atividade física e aromaterapia. A aromaterapia já não entra no não medicamentoso. É um produto, né? E é um produto da extração de plantas extremamente concentrados e que tem muita gente, inclusive, cometendo loucuras com os óleos essenciais por aí. No quesito aromaterapia, né, cheirinho, eles são uma das vias mais seguras. Eu preciso tomar muita atenção quando eu vou para outras vias administrativas de óleos essenciais, como, por exemplo, a via tópica, que requer cuidados especiais. Inclusive, eu atendi caso no carnaval desse ano, de queimadura de 3º grau, com óleo essencial sobre pele, tá? Né, se expôs ao sol com óleo essencial, mancha, fica além da bolha e da dor disso, as manchas, e também a questão que eu não recomendo, que é a ingestão de óleos essenciais, tá? Sem antes exames extremamente específicos e um profissional extremamente capacitado. Me desculpa, mas quem fez
8 horas do curso daquela marca que chegou no Brasil. Não é um aromaterapeuta. E aromaterapeuta é aromaterapia. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Aromaterapia desrecomenda, não recomenda, contra-recomenda a utilização via oral de óleos essenciais. Eric trouxe um maravilhoso, que é gratuito, tomar sol, tá? Tem o grounding também, gente, que tem benefícios comprovados, que é pôr o pé na terra. Dançar, obrigada, Eric. Esse é o suplemento que eu e o Renan, a gente mais curte dos suplementos gratuitos. Fala uns aí, Renan. O que você faz para se autorregular? Bom, eu gosto muito de treinar, né? Ó, Então, exercício físico, apesar de não ser gratuito ali, porque você vai na academia e tal, mas o ato em si acaba sendo. E você pode treinar numa praça, por exemplo, e correr, enfim. Eu gosto de treinar com peso, né? Porque isso me relaxa depois, eu me sinto bem depois que eu treino, né? Bom, dançar toda semana, pelo menos umas 3 vezes por semana. Aqui, ó, sempre aguinha, ó, o tempo inteiro. uhum. Ultimamente eu estou conseguindo meditar, então não todos os dias, mas uma vez a cada, sei lá, 3 dias, assim, eu pego, paro um pouquinho, ponho uma musiquinha lá e medito. Que mais? Prado. Eu tenho alguns outros, vou contar alguns outros. Por exemplo, pessoas que não se mexem muito ao longo do dia, tá? Ou que tem alguma restrição, que tem uma impossibilidade, ou até pessoa que fica em pé o dia inteiro. Ó, extremos, né? Não se mexe ou fica em pé o dia inteiro. 15 minutinhos de elevar a perna, colocar a perna na parede. Isso é um suplemento gratuito do universo. Vai ajudar ali na, no, na, na drenagem, né? E nas veias em si. Pessoas que têm varizes vão se beneficiar, que têm cansaço nas pernas. Então, acho isso bem legal. Tem muita coisa, gente, que eu considero suplemento gratuito do universo. Assim como ouvir música, cuidar da qualidade de filmes e séries que você está assistindo, cuidar do seu ambiente como um todo, deixar o ambiente escuro para dormir, né? Fazer uma higiene do sono, tomar um banho morno, não tomar um banho super quente, que ele atrapalha na qualidade de sono, reduzir a iluminação à noite, não ficar com todas as lâmpadas ligadas, mais o celular na cara. Alongamento, o Eric trouxe aí. Então, são muitas coisas. E por que eu tô dando palco e ênfase para isso? Porque muitas vezes a gente fala pro paciente assim, ó, tem que comer salada, fazer exercício físico, dormir bem, não pode fumar, e é isso, acabou. Só que o paciente já escutou isso muitas vezes. Ele precisa de diálogo, ele precisa de carinho, ele precisa de limites, ele precisa de renovação da esperança, ele precisa de uma boa bioquímica para conseguir seguir isso tudo. Porque eu, sendo bem sincera, gente, não tem qualidade de sono, não tem motivo para sair da cama, não tem força de vontade com uma D3 de 20, uma B12 de 200, um magnésio que não existe, nunca foi suplementado e nem é comido. Não tem. Não tem. Então, paciente polimedicado, posso fazer o ajuste bioquímico desse paciente? Depende. Às vezes pode, outras vezes não vai ser exatamente o primeiro ponto. Qual vai ser o primeiro ponto, então, gente, do paciente polimedicado, tá? Revisão da farmacoterapia e ajuste da adesão. No ajuste da adesão, eu posso escolher alguns medicamentos que ele utilize, por exemplo, ou, inclusive, eu estou falando medicamento e suplemento nesse caso, e escolher alguns produtos que ele já utiliza e criar uma dinâmica mais assertiva com a alternância de formas farmacêuticas. O que disso aqui tudo dá para fazer em sachê e evitar que o paciente fique no desconforto de tomar? Disso que dá para fazer de sachê, alguma coisa tem um gosto muito ruim e esse paciente vai negar? Então não põe no sachê. É um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça não tem certo e errado. Esse quebra-cabeça tem cocriação. Às vezes a cocriação no paciente idoso ou no paciente criança
vai ser feita com o cuidador, com o responsável. Entender como que é, ele toma líquido? Não, não toma. E aí, se você põe todos os suplementos dessa pessoa na forma líquida, talvez ele não, e medicamentos, talvez ele não consiga. Então, você vai ter que dançar, galera. Estudar. Você vai ter que criar. Você vai ter que quebrar a cabeça. E para quem é nosso aluno, sabe que a gente dá todo esse suporte dentro dos grupos, né? De como que você pode ajustar uma farmacoterapia dessa. Eu lembro que quando eu fui fazer esse ajuste no da minha avó, eu sentei, peguei todas as caixinhas, peguei e mostrava o comprimido para minha avó. Vó, esse é difícil de tomar? Ah, esse é horrível, eu odeio. Ah, tá. Então eu sei que esse aqui, não importa o que é que não é. Eu sei que esse aqui eu tenho que dar um jeito de sumir com ele, de esconder ele. Tá? E falando em sumir, Renan, tem duas palavras que eu quero trazer para a live de pacientes polimedicados. Desmame e desprescrição. Desmame e desprescrição. Tem Inclusive, muito. teve alguém aqui que até perguntou sobre a desprescrição. Teve No comentário. Deixa eu ver. Foi lá para cima, pelo que eu lembro que ele tinha falado. Assim, ele só perguntou. Ele falou assim, ó, cheguei aqui agora e eu queria saber se... Ó, entrei no meio. Então eu queria saber se vocês vão falar dos algoritmos de desprescrição. Legal, bacana. É muito importante, gente, a desprescrição e é muito importante o desmame acompanhado, tá? Calma aí que eu fiz uma besteira aqui. Aí, pronto. Quando eu penso em desmame, muitos colegas que são farmacêuticos, eu sei que aqui deve ter vários farmas nos assistindo, me perguntam, mas a gente pode fazer? Gente, vamos entender uma coisa. Quem decide, no fundo, no fim das contas, quem decide o que vai ou não vai ser utilizado, isso se chama adesão, é o paciente. Se ele parar o negócio no meio do tratamento, nunca mais comprar e nunca mais voltar e nunca mais tomar, alguém vai lá na casa dele encher o saco dele? Não vai. Então, o desmame, seja de um produto que o paciente precisava continuar tomando, olha o que eu vou falar, ou de um produto que realmente está na hora de desmamar, deve ser feito com acompanhamento. No caso de um produto que o paciente já precisava continuar tomando, e ele tá, eu vou desistir, eu vou parar, principalmente controlado, precisa ser feito, mesmo assim no desmame, por conta dos colaterais que ele pode sofrer, inclusive abstinência. Nesse caso, precisa ser documentado, farma e colegas não médicos, o encaminhamento para a especialidade correspondente ou para, inclusive, o prescritor original daquele medicamento. Mesmo que esse paciente não vá até lá, eu gosto de deixar isso documentado. Eu fiz esse encaminhamento. Por quê? Porque a gente se respalda juridicamente e a gente também escreve nesse encaminhamento que, dentro da nossa opinião clínica, não era momento de parar, mas a gente sabe que é da vontade desse paciente, então estamos dando suporte, mas estamos alertando a necessidade de uma nova consulta. A decisão é do paciente, mas o suporte precisa ser dado, tá? Já na questão de remover um medicamento, né, que é o desprescrever, a gente vai precisar avaliar toda a questão do quadro geral desse paciente, inclusive e principalmente parâmetros laboratoriais. Para fazer uma remoção, vale a pena verificar como é que está aquela condição de saúde que aquele medicamento gerencia. E também acho interessante, também acho necessário documentar essa desprescrição. Tá? O prontuário do paciente precisa estar lá com tudo isso documentado. Os exames novos, os exames de acompanhamento. Para quem é farma, sabe que a gente não deve, não pode, é proibido solicitação de exames para fins diagnósticos. Mas não é proibido, inclusive é estimulado pelas nossas legislações vigentes a solicitação de exame para acompanhamento. Tá?
Isso que a gente precisa garantir, tá bom? Eu acho, gente, que antes da gente prosseguir, eu quero trazer mais uma coisa que foi da aula de ontem, a aula anti-dúvidas. Eu anotei aqui. Eu já falei do Gericlés para vocês, já falei daqui. Aqui, ó. Tem muitas vezes que o paciente ele tem medo de parar de tomar um medicamento que ele já poderia parar de tomar. Ou que, aqui que está o poder de persuasão que vocês devem desenvolver, tem que desenvolver, ou que o paciente poderia corrigir com algum hábito, tá? Então, muitas vezes o paciente toma um medicamento para continuar com um péssimo hábito. É um exemplo clássico, assim, bem de boa, que acho que faz toda a diferença, é o paciente que, eu não estou dizendo que os inibidores da bomba de próton não devem ser utilizados. Muita atenção, aqui na internet a gente tem que se respaldar de todos os lados, que senão já vem cancelamento. Não estou dizendo mal sobre os inibidores da bomba de próton. Eles são necessários em muitas situações, porém por um tempo bem limitado. Só que tem gente que chega nas consultas utilizando há 5 anos, 10 anos, 9 anos. E essa mesma gente, essa mesma pessoinha, tá fazendo o quê? Comendo pizza, comendo industrializado, comendo tudo errado e não fazendo exercício, aquela loucura toda. E o ponto que eu quero trazer para vocês, o paciente que tem medo de parar de tomar algo, porque sabe que vai precisar arcar com suas consequências, sabe que vai precisar, né, mudar seus hábitos, é o mesmo paciente que a gente criou lá atrás, mesmo caso assim, vastatina que a Lorane pediu para falar, muitas vezes o paciente não faz exercício físico e não se alimenta bem e está usando simvastatina há anos, só subindo dose, tá? É o mesmo caso, gente, das crianças, pega o que eu vou falar, isso aqui é psicologia pura. As crianças que na escola ou dentro de casa, todas as vezes que faziam um choro por uma dor, ou até mesmo uma birra, não tinham um acolhimento necessário para esse desconforto e recebiam aguinha com açúcar. Ou seja, eu crio nessa mente uma resposta condicionada. Todo desconforto vai ser resolvido com algo que eu vou tomar. Isso se aplica na vida adulta. E até por ser um docinho, né? Também tem essa. Até por ser docinho. Então, essa prática frequentemente usada vai condicionar o cérebro da criança. E, gente, nós somos crianças grandes, né? Muitos dos nossos hábitos, muitos dos nossos gostos, muitas das nossas preferências, pode revisar. Vai na terapia para revisar. Foram criadas lá na infância. São respostas lá das primeiras vezes que a gente se deparou com uma situação. Então, muitas das vezes, a nossa solução é uma pílula mágica, é uma cápsula mágica. E isso tá na aguinha com açúcar, que eu ia direto. Nossa, gente, já fui tantas vezes na enfermaria da escola e sabia que ia ganhar um chazinho ou uma aguinha com açúcar. Entende? E isso, hoje em dia, como se torna uma pessoa, já é provado que se torna uma pessoa excessivamente dependente de terapias farmacológicas para tudo, o cara espirrou, puf, uma cápsula na boca. Em vez de pensar, por que eu tô espirrando? Ah, tive contato com isso aqui. Ah, por que isso aqui me fez espirrar? Ah, porque a minha imunidade está hiperreativa. Ó, por que a minha imunidade está assim? Ah, porque eu não tô me alimentando bem. Opa! Isso é complicado. Eu posso até trazer casos na minha família mesmo, né? Tipo de tias assim, que, cara, absolutamente qualquer coisa já abre a caixa de remédio, já, assim, sabe, cara, cara, eu não gosto de tomar remédio, eu sempre evito ao máximo, só, às vezes me vem uma dor de cabeça muito forte que ainda assim, tomar algum remédio é só para você melhorar o efeito e não a causa em si, né? Mas mesmo assim, eu me seguro um pouco, mas tudo bem, cara, tá muito forte, eu tomo lá um paracetamol, tá beleza? Mas ainda assim, investigar, tá, mas por que que isso tá rolando? Por que que
aconteceu? São episódios mais frequentes? É uma vez a cada tanto tempo? Então, assim, sabe, ter essa noção de que remédio não é tudo, o tempo inteiro remédio, cara. E você acaba enchendo o seu corpo de coisas que muitas vezes nem precisava. E aí é que é o grande problema. E assim, ó o que a Alexandra falou. Minha irmã comia essa infantil escondido quando ficava triste. Tá vendo? Oi? Comia o quê? S. Aspirina infantil. Ah, tá. Nossa. Então, gente, quando a gente condiciona o organismo desde criança a dizer que tudo depende de uma intervenção farmacológica, tudo vai ser resolvido, a gente também quer emagrecer. Como? Tomando cápsula, a gente quer melhorar nossa pele tomando cápsula. A pessoa é um cacto, né? Não toma um gole de água e quer ter a pele bonita tomando cápsula, sabe? Comendo gominha. Então, gente, o problema da polimedicação, ele vai se construindo ao longo da vida. E ele vai se construindo numa cultura onde o profissional da saúde não tem paciência para explicar os suplementos gratuitos do universo, tem medo e vergonha de prescrever não farmacológicos, medo e vergonha e preguiça. Acho que é a tríade. Medo, vergonha, preguiça de prescrever não farmacológicos. E ele mesmo não usa. Ele mesmo está entupido de remédio. Então, qual que é essa estratégia em saúde? Tá? Sem contar que a gente não está aqui, não vai abrir espaço dessa live para falar do quanto isso pode beneficiar um sistema chamado indústria de medicamentos. Nem vamos abrir espaço nessa live para isso. Tá? E às vezes esse mesmo profissional que tem o medo, ou a preguiça ou a vergonha de prescrever os suplementos gratuitos, muitas vezes é o mesmo profissional que fala assim, ah, mas isso aqui vai ficar muito caro pro paciente e tal, e daí começa a pensar, não, mas isso aqui é caro, isso aqui é caro, isso aqui é caro, e nem prescreve o que é gratuito. Exato, perfeito. Então, voltando lá na galera do Gericlass, geralmente a questão certa, né, numa série de coisas vai ser revisar o que é gratuito, vai ser fazer uma prescrição não farmacológica, garantir que o paciente está, no mínimo, consumindo água, comida de verdade e dormindo e fazendo um exercício físico. Então, esse é o mínimo do mínimo do mínimo. Eu tenho falado várias vezes em palestras presenciais. Às vezes eu tô dando uma palestra no Nordeste, aí tem aquele mar lindo na minha frente. Eu falo, gente, se todo mundo comesse certo, fizesse exercício físico, dormisse, não fumasse, a gente nem precisava estar aqui. A gente tava ali na praia curtindo esse verão. Porque a gente estuda para chegar no mesmo ponto. Não adoecer e preservar nossa saúde da melhor maneira possível. Não sou contra medicação. Espero que eu não tenha deixado nenhuma sensação de ser contra a medicação. Acho que os inibidores da bomba de próton têm sim seu lugar. As estatinas precisam ser utilizadas muitas vezes no início do tratamento. Mas do que adianta o paciente nunca fazer exercício físico? Porque ele não gosta, porque ele não tem tempo, porque ele não quer. Sabe? Eu acho que esse é o ponto. Ou, muitas vezes, a prescrição do não farmacológico ser discreta, vergonhosa e preguiçosa. Tá? Então, acho que é isso. Estavam me pedindo alguns critérios para desmedicação. Eu vou trazer alguns critérios aqui e eu acho que esses critérios são importantes de serem levados em consideração, tá? Primeiro, revisar toda a lista de medicamento. Não é assim, eu vou tirar esse aqui. Não, eu preciso saber tudo que o paciente está utilizando antes de entender, né, conscientemente se vale a pena desprescrever algo. Avaliação da indicação atual, entender como que está toda a avaliação da indicação atual, considerar as condições atuais de saúde, as queixas atuais, inclusive as que não estão sendo medicadas. Faz sentido? Inclusive as que não estão sendo medicadas. Avaliar o risco-benefício daquela substância em si e também o risco-benefício atrelada à interação medicamentosa. Porque tem substância que por si só já apresenta risco, né? E aí eu tenho que avaliar o risco-benefício.
além de avaliar a questão de interações medicamentosas. Então, eu já falei 4 coisas. Quinta coisa é observar se aquela substância gera algum efeito colateral e que seria, por isso, a necessidade de desmame ou a necessidade de desprescrição, tá? Se tem alguma coisa a ver com o colateral. E se você for retirar um produto por conta de um colateral e aquela condição realmente precisa de um suporte, precisa de um suplemento ou medicação, pensar dentro de todas as terapias que existem, se eu tenho uma outra alternativa de prescrição que não gere aquele colateral, tá? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo trazer um exemplo aqui. A gente falou do ferro. Não, hoje a gente não falou, foi ontem. Desculpa, a gente faz essa confusão. O ferro, na prescrição via oral, muitas vezes vai causar um colateral severo, tanto de dor de estômago e efeitos gastrointestinais, quanto de constipação, fezes escurecidas, etc. O que eu faço se eu preciso que o paciente tenha ferro nesse organismo? Como que eu faço? Tiro o ferro porque deu colateral, ou ele não está se adaptando, ou ele não está fazendo adesão? Não. Entendo o que eu posso prescrever no lugar. Às vezes vai ser a mudança da via de administração. Ferro endovenoso. Aquele do sorinho que fica lá 1 hora pingando, porque também dói pra caramba de receber, mas é uma vez só, faz um pico legal. Outra coisa, antes do ferro endovenoso, se eu não sou uma prescritora que pratico endovenosos, não vou fazer o encaminhamento, ou por qualquer motivo não vai ser essa a minha primeira opção, porque o paciente tem medo, porque o paciente blá, 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 eu posso optar pela tentativa de prescrição, por exemplo, de lactoferrina, que vai ajudar na absorção do ferro, assim como a soma dela com a vitamina C. Então, tudo isso são estratégias básicas que eu falei de uma substância. E isso é uma live, infelizmente. A gente não consegue falar tanto de várias. E, na verdade, a gente vai desenvolvendo isso conforme cada caso que vai vendo na nossa frente e discutindo em grupos de network. Recomendo, inclusive, né, gente, vocês que são alunos, que tanto no fórum quanto nos grupos de network façam trocas, não só de dúvidas. Não só de dúvidas, de casos de sucesso de vocês, tá? Então, monitorar os colaterais e as interações, já falei. Priorizar os medicamentos que vão ser... focar inicialmente, né, nessa revisão farmacoterapêutica, nos medicamentos que têm maior risco. Então, eu não vou remover um que não tem tanto risco, ou focar também no colateral que está sendo... que está se tornando uma queixa, né? Não preciso focar de primeira em tirar medicamentos que não oferecem grande risco ou que estão lá há tantos anos parados, estabilizados, entendeu? Então, se o paciente não quer, por exemplo, remover um antidepressivo e não está fazendo nada de diferente na vida dele e aquele antidepressivo não tem uma contraindicação gigante, não tem um risco muito alto, mantém lá ainda. Começa com as prescrições não farmacológicas. O paciente começou a fazer alguma adesão da prescrição não farmacológica, às vezes ele mesmo vai despertar a vontade de começar a mexer nesse antidepressivo, tá? Nem todo antidepressivo vai poder ser desmamado a partir de prescrições não farmacológicas ou de mudança de estilo de vida, é óbvio, né? Mas muitos vão. Esse que é o detalhe que está acontecendo na nossa saúde. Nem todos, porém muitos. Esse que é o detalhe, tá? E a prescrição de início de só uma fluoxetinazinha é muito evidente. Se você nem trouxer um quadro tão depressivo assim, alguns desconfortos que você chegue na frente hoje de muitos profissionais psiquiatras, você vai sair com uma fluoxetinazinha. Tá? Com pouquíssimo tempo de consulta. Então, priorizar na desprescrição os medicamentos que realmente oferecem maior risco. Fazer um plano de desprescrição individualizado. Não se atenham, perguntaram sobre o score, não se atenham a tabelas fixas. Não. Por que, Fran? Não. Porque não faz sentido se não
funcionar para aquele paciente. Na área clínica, o N é igual a 1. Ah, mas é que eu vi que o desmame desse aqui, primeiro eu tiro 30% da dose, depois eu já posso mudar para 50% da dose, depois eu não sei o quê. Para quem? Você viu uma técnica de desmame? Para quem? Você tem que ver se para esse paciente as coisas estão funcionando. Qual que é a pressa desse paciente? Qual que é o tamanho do desconforto do paciente na remoção de um produto que ele utiliza há anos, de um medicamento que ele utiliza há anos? Como que é o nível dele de gestão dos sintomas da abstinência? Tem gente que lida muito bem com a abstinência, tem gente que surta, tá? Então, muito cuidado com scores e tabelas prontas. Muito cuidado. Eu não acho que seja. Para mim, é um plano de desprescrição individualizado. Vamos começar assim? Ficou uma semana? Ficou 2 semanas? Ficou 3 semanas? Geralmente, gente, quando é psicotrópico, 3 meses numa dose um pouco abaixo. E depois, cara, eu levo um ano para tirar um psicotrópico e às vezes não tiro. Só abaixo, baixo e deixo uma dosezinha lá. Por muito, muito, muito tempo. Para depois, outro momento, fazer outro plano. Porque tem paciente que, se ele soltar aquele finalzinho, ele não acredita mais na saúde dele e ele desanda tudo. Tá faltando ainda o trabalho da psicologia concomitante, tá? Então, o plano de desprescrição, para mim, não é feito por score. Na minha prática clínica, é totalmente individualizado, observando a recorrência da abstinência e a gestão dessa abstinência. Às vezes, vai ser necessário introduzir algum suplemento ou algum fármaco para abstinência. Olha que loucura, você está tirando um pondo do outro, é uma loucura, tá? Por isso que tem que ser individualizado. Comunicação e consentimento do paciente sempre, tá? Às vezes o paciente, ele vem falando, eu quero tirar todos esses remédios aqui da minha vida. E aí você vai tirando e vai colocando suplemento, né? É aquela loucura que quando termina ele fala, ué, mas eu tirei 4 medicamentos para tomar 5 suplementos? Tá fazendo sentido isso aqui? Então, sempre explicar, sempre consentimento. No consentimento é onde a gente trabalha a cocriação. Se você fizer o que eu chamo de cocriação, sempre vai ter consentimento. Porque a última pergunta da minha consulta é: isso aqui que eu prescrevi para você, faz sentido? Ficou alguma dúvida? Então eu dou um check no consentimento na última pergunta, tá? Monitoramento e suporte, gente, durante todo o processo da desprescrição, para qualquer problema ser prestado o socorro, o apoio necessário, tá? Fala comigo daqui 3 meses, fala comigo daqui 1 ano, não é monitoramento e suporte. Então, se você precisa fazer esse acompanhamento, e se você vai cobrar essa reconsulta ou não, esse retorno ou não, é critério das políticas suas, e você vai precisar deixar isso bem esclarecido pro paciente antes dele começar, porque você quer que ele dê continuidade, tá? Esse, pra mim, são os meus pontos. A gente tá chegando em quase 1 hora de live. Eu achei que essa live ia ser super rápida. Eu falei, Renan, essa live é rápida. Ah, é rápida pra caramba. Fala 500 coisas, não tem como ficar rápido. Bom, mas é melhor pecar para mais do que para menos, na verdade? É isso. Assim você entrega mais conteúdo. Mas ainda assim, queria aproveitar essa galera que está aqui na live para a gente dar um spoilerzinho do que vem por aí, porque quem vai saber mesmo é quem está no grupo da Black Friday, né? Que inclusive as inscrições elas vão abrir amanhã para a mentoria. Vai ser uma abertura relâmpago, tá? E todas as informações sobre essa abertura você vai encontrar no grupo de WhatsApp da Black Friday, tá? Então, tudo que você vai ter, quais são os bônus, quais são as condições, o que você vai receber, quais são os valores, tudo isso você vai receber lá no grupo de WhatsApp. Se você não entrou, eu vou postar hoje mais tarde, acho que de tarde para noite, vou postar da novidade do século do mercado magistral, uma coisa que vocês nunca na vida viram antes. É um novo produto nosso, ao qual
A aquisição só vai poder ser feita, pelo menos nos próximos meses, somente para alunos. Então, se você quiser saber o que que é, como é que funciona, como é que vai ser, entra lá, que essa vai ser a melhor oferta de Black Friday, da oferta da mentoria que a gente já fez na vida. E o spoilerzinho aqui é que é R$ 0 de desconto, tá? Não vai ter desconto em dinheiro, mas a gente vai entregar muito, muito, muito mais coisas para vocês. Então, se você quer saber mais, você vai no link da bio e você entra lá, você coloca lá o seu e-mail, seu WhatsApp, depois você vai para outra página onde você vai entrar para o grupo de WhatsApp, onde eu vou postar essas informações para vocês. Você quer dar algum spoiler desse nosso produto, Fran? Alguma coisinha bem de leve? Quero. Gente, esse produto novo é uma ferramenta que surge da necessidade da gente ter cada vez mais atenção nas interações medicamentosas, interações droga-nutriente. Surge também da necessidade da gente encontrar com mais facilidade informações magistrais tão difíceis de serem encontradas. E vai ser um produto, uma ferramenta disponível para entregar uma funcionalidade, um suporte acessível, num nível que pessoas que não têm muita facilidade com esses sites, tipo drugs, não tem muitas facilidades, que a maioria das vezes vai funcionar se você souber pesquisar em inglês, né? Não tem muita facilidade com leitura de lâminas e materiais científicos e técnicos. Vai ser um facilitador. Claro, obviamente, a gente sabe que a tecnologia, ela serve para nos servir, ela vem para nos servir, ela vem para nos dar suporte. E não estou dizendo que é impossível sobreviver sem ela, mas eu duvido que você, por exemplo, ia querer viver num mundo onde muitas pessoas têm acesso ao WhatsApp, menos você. Esse é meu spoiler. E assim, o que será visto não poderá ser desvisto. Então, olha, se você tá assim, não sei o que tem, então assim, nem entra porque o negócio vai ser muito louco, você vai pirar muito. É sério. Você vai olhar. E assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em tempo real. O negócio é assim, insano, galera, insano, insano. A gente está aqui pulando, o negócio é absurdo, é absurdo. Então, entre no grupo, e aí? Entre no grupo, a gente vai contar tudo por lá, a gente vai dar suporte para as dúvidas de vocês, tanto sobre esse novo produto, quanto sobre a mentoria, né, e comunidade para escritores de sucesso. Eu gosto muito de trazer aqui, gente, que a mentoria e comunidade para escritores de sucesso, ela é um acelerador de carreira, tá? Então, o nosso objetivo com isso é compilar o maior número de informações que vão fazer você ter um diferencial clínico, e com o diferencial clínico você vai aumentar a percepção de valor da tua consulta, você vai poder cobrar mais e você vai ter segurança na prescrição, porque você vai estar tendo aulas e amparo de várias maneiras com a minha equipe, com as nossas ferramentas para isso, tá? A gente também tem, né, para todos os alunos hoje, a ferramenta de prescrição com muitas formulações pré-montadas que são altamente editáveis, personalizáveis, para que você já faça o prontuário do seu paciente na nossa ferramenta, não gaste com esse serviço sendo contratado de outras maneiras. E a gente está aí sempre evoluindo, sempre finalizando não, sempre construindo as nossas aulas, ferramentas e produtos, porque como sempre o Renan fala para mim e eu tenho que falar para eu mesmo escutar, nunca vai estar pronto, porque é isso, a vida é muito dinâmica e a gente quer sempre trazer novidade. E tem um detalhe, a gente tem a sagacidade e o hábito de ser pioneiros nesse mercado, né? Nesse estilo de ensino de prescrição de produtos personalizados manipulados e também no ensino de pessoas que não sabiam bem fazer uma anamnese, não sabiam bem montar um diferencial clínico, não sabiam bem se posicionar, inclusive nas redes sociais. A gente está aqui para mostrar todo esse caminho para vocês. E clica no link da bio, se inscreve nesse grupo, entra nesse grupo de WhatsApp, recebe as novidades, descobre tudo que vai ter, tá? Que a gente está muito feliz em poder compartilhar essas coisas e novidades com vocês.
É isso, gente. Então, é isso. Estou ansioso. Vai dar muito bom. Entrem no grupo e até mais. Beijos, magistrais! Beijo.